Informativos editados pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação são divididos em partes. Na primeira parte, os aspectos globais e na segunda, os aspectos específicos, que são voltados ou para a educação superior, ou para a educação básica, ou para a educação municipal. Então, nós temos aí, nesse primeiro momento, no aspecto geral, e naturalmente não poderia ser diferente esse complexo quadro em relação ao ministro da Educação. Tivemos a exoneração do ministro Abraham, no meado do mês, tivemos a expectativa de novos nomes, a definição de nome, a nomeação, um recuo, mas fechamos então o mês de junho sem ter um titular do Ministério da Educação empossado. Durante esse período, o secretário executivo é quem desenvolve, responde, e nada de relevante tem sido editado nesse período. Tivemos aí uma medida provisória sobre escolha de dirigentes, que foi editada, retrocedeu, mas nada aconteceu de grande relevância no Ministério da Educação durante esse mês de junho. Outro ponto que nós gostaríamos de destacar também como são os avanços que estão acontecendo na Câmara e no Senado dos chamados certificados recebíveis em educação. É uma forma que está sendo buscada de financiamento para as instituições de ensino e teremos, provavelmente, no mês de julho, a edição de uma lei permitindo esse certificado dos recebíveis. Segue uma linha mais ou menos semelhante ao que existe na agricultura, foi a primeira, um outro setor também conseguiu, e na educação seria uma forma de financiar recursos para as escolas particulares. Ou seja, a instituição transfere para um agente financeiro os valores que tem a receber, e esses agentes financeiros, então, vão reforçar o caixa das instituições. Um outro ponto que nós destacamos também na edição do informativo são os cenários de tendências de retorno de aulas nas unidades da federação. Então, temos aí 4 estudos, são estudos internacionais, estudos nacionais, que trazem subsídios para todos os educadores quanto a retorno. E isso é importante, que todos nós estamos ansiosos pelo retorno, mas temos expectativas, temos que ter prudência nesse momento de retorno. Também foi editado, aí, essa é uma outra norma, é uma portaria conjunta do Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência. Na verdade, o Ministério do Trabalho e Previdência está integrado, o Ministério da Saúde, com orientações gerais das medidas a serem observadas visando a preservação, a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do Covid em ambiente de trabalho. Não é específico para a educação, mas congrega os ambientes de trabalho como um todo, e nós destacamos nessa edição do informativo também como um subsídio para todos os educadores. Nós todos temos a relação de trabalho e temos que ter os cuidados necessários. Outro ponto também, esse foi um decreto que foi editado nesse período, foi o decreto 10.393 sobre educação financeira, estratégias para a educação financeira. Não é muito oportuno nesse momento, não seria muito oportuno, ninguém está pensando muito nisso, mas era um decreto que estava tramitando, estava em estudos, e o governo federal editou esse decreto, e esse decreto realmente foi tornado norma jurídica nesse período de julho de 2020. Também destacamos nessa edição o Conselho Nacional de Educação, que vem realizando as suas reuniões virtuais, realizou a sua plenária de junho com quantidade grande de processos. Apreciou, nenhuma outra sessão teve tantos pareceres, principalmente na Câmara de Educação Superior, porque o Conselho está terminando o mandato de metade dos conselheiros, e nós tivemos, então, um processo de votação grande de pareceres. Mas a reunião foi realizada e estamos aí na expectativa da renovação dos novos membros. Metade dos conselheiros tem o mandato terminado, agora em começo de julho, e tem indicação, teve já as entidades indicaram nomes, tem uma relação na Casa Civil da Presidente da República para ser definida, mas, por enquanto, nada resolvido ainda
nesse sentido. Também destacamos as súmulas dos pareceres aprovados na reunião de abril, inclusive uma súmula inicialmente, depois uma súmula complementar, e as súmulas de maio, também com um aspecto complementar. E, por fim, também no âmbito do Conselho Nacional de Educação, falamos sobre o relacionamento do Conselho Nacional de Educação e os conselhos profissionais. Há um parecer do Conselho, que é um parecer relevante, que orienta exatamente e poderá ser transformado em resolução, mas por enquanto não foi transformado, então é um parecer que, se homologado, será transformado em resolução. Esse relacionamento da educação com os conselhos profissionais tem sido preocupante em muitas instituições, porque há uma invasão de competência e, naturalmente, questionamentos, especialmente sobre o curso de Direito, sobre outros cursos na área de saúde, mas tem sido bastante intensa esse questionamento. Mas o Conselho busca trazer algumas normas, mas essas normas não têm ainda validade, porque depende de homologação. Assim fechamos essa parte geral dos nossos informativos, e vamos, no próximo bloco, falar sobre cada setor específico. Nessa parte, nós vamos falar sobre os assuntos de ensino superior. O informativo de ensino superior, no primeiro bloco, falou sobre os assuntos gerais da educação, e agora fala dos assuntos mais específicos. E o primeiro assunto específico foi uma portaria ministerial que revoga as 3 portarias no sentido de consolidar a permissão de substituição das aulas presenciais por atividades remotas. Não é chamada de atividades por educação à distância, mas no fundo acaba sendo. Mas temos aí uma portaria que exige, inclusive, que as instituições todas comuniquem novamente ao Ministério da Educação como é que está o funcionamento, como é que está o processo de substituição. Então, as instituições têm a orientação, e essa portaria foi editada no mês de junho, a ser aplicada a todas as instituições de ensino superior privadas e as mantidas pela União. As estaduais e as municipais são sujeitas ao Conselho Estadual de Educação e, obviamente, essa portaria não se aplica às instituições públicas estaduais e municipais. Outro ponto também que nós destacamos finalmente, o retorno ao funcionamento da CTA, Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação. Nós temos o retorno, tivemos a recomposição dos membros, as atividades são todas virtuais, já tem calendário, já tem sessões sendo realizadas, e isso no site do INEP, no item específico da CTA, você poderá acompanhar. É permitido, inclusive, que exista a sustentação oral por parte dos procuradores institucionais quando tem interesse na defesa de algum ponto de sua instituição. Outro ponto também que nós queremos destacar é exatamente que nós temos, nesse momento de informação, a existência por parte, inclusive, da CAPES, de permitir os polos de educação à distância para a oferta de pós-graduação estricto sensu. Então, temos avanços nesse sentido. Então, nós temos realmente já a CAPES admitindo a educação à distância para os estricto sensu, mestrado e doutorado, e, naturalmente, é importante que as instituições possam aproveitar e ter, talvez, até a extensão disso também para a graduação daqui a pouco. Então, nós temos já a possibilidade de procedimentos por parte da CAPES nesse sentido, e uma portaria, na verdade, 2 portarias definem esse critério. Um programa de desenvolvimento da pós-graduação, parcerias estratégicas em estados, ser implementado pela CAPES, em parceria com as fundações estaduais de amparo à pesquisa, também foi objeto de uma portaria, a portaria 68, que nós destacamos nessa edição, e também comentamos a relevância dessa integração com as fundações de apoio dos estados. 2 pontos ligados ao FIES, que foram 2 portarias editadas em junho, que prorrogaram prazo e também permitiram ações em função da adaptação de todo esse cenário, e nós temos aí a possibilidade de ter, por parte das instituições que atuam com FIES, flexibilização de dados.
O informativo também termina essa edição com a relação de todas as instituições credenciadas para a educação à distância. Nós temos hoje mais de 700 instituições credenciadas, temos 200 e poucos em processo e temos novos pedidos entrando no Ministério da Educação. Mas temos a certeza que ainda é um mercado que tem amplo espaço e, por essa razão, nós destacamos uma pesquisa no Instituto de Pesquisa e Administração da Educação com todos os credenciamentos de educação à distância existentes no Brasil. Não há outro espaço, o próprio Ministério da Educação não disponibiliza essa relação, mas isso é fruto de um trabalho permanente no Instituto e que vem possibilitando esse aprofundamento por parte de cada instituição. Então, nós fechamos assim a edição do nosso informativo de ensino superior e fechamos com isso o nosso semestre, que é onde tivemos muitos avanços em alguns primeiros meses e depois muita conturbação nos meses seguintes em função da Covid-19. Terminamos assim a nossa edição do Informativo Jurídico Educacional, do Informativo de Ensino Superior, do mês de junho de 2020.